Hoje com o pastor Joseph Prince. Todo domingo é um domingo maravilhoso. Deus separou o domingo para nos encontrarmos. Jesus ressuscitou no domingo. Ele se encontrou com 2 dos seus discípulos no domingo, no caminho de Emaús, quando eles saíram de Jerusalém tristes, indo para casa, talvez marido e mulher, e a Bíblia diz que Jesus se aproximou deles e perguntou: por que vocês estão tristes? Ele tinha acabado de ressuscitar no domingo. Sabe de algo? Eu me sinto em casa com a Bíblia. Eu me sinto em casa. Sabe? Aquele sentimento informal. As histórias da Bíblia não são pura teologia e algo que você deve estudar no seminário ou no instituto bíblico. É sobre a vida comum, pescadores, o mar, amém? Mercadores. E as parábolas de Jesus são tão simples. A Bíblia diz que Jesus explicava para eles uma forma de tirá-los da sua tristeza. Jesus explicava do Antigo Testamento os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Começando por Moisés, ele explicava, e também os profetas, Crônicas, Samuel, Reis, coisas pertinentes a ele. Ele começava a expor nas Escrituras coisas concernentes a ele. E a Bíblia diz que os seus olhos estavam fechados e não o reconheceram. Você sabe que eu gosto de fazer perguntas que ninguém faz. E uma das perguntas que eu fiz foi: por que o Senhor fechou os seus olhos? Senhor, não é maravilhoso? O Senhor ressuscitou dentre os mortos nessa manhã e os 2 discípulos que te amam estão tristes, deprimidos. E aqui o Senhor está do lado deles. Por que não mostrar para eles as marcas dos cravos nas suas mãos? Falar para eles que tu ressuscitaste. E o Senhor disse isso a mim. Era muito mais importante para eles me verem nas Escrituras, na Bíblia. Amém? Eu falei recentemente com a minha filha Jéssica sobre a história de Emaús. E quando eu disse para ela que é mais importante, que o Senhor disse para mim que é mais importante para o meu povo me ver nas Escrituras do que me ver pessoalmente, ela disse: uau! Acho que ela entendeu. Por quê? Dá para todos nós oportunidade igual. Porque se Jesus tivesse revelado a eles imediatamente, nós diríamos: Jesus foi para o céu, está sentado à direita de Deus. Como podemos receber dele encorajamento? Mas não, eles foram encorajados. Os discípulos no caminho de Emaús, eles foram encorajados vendo nas Escrituras. E Jesus nos ensinou naquele domingo glorioso, no dia da ressurreição, ele nos ensinou, naquela ocasião, que a maneira de ensinar a Bíblia não é somente, sabe, vencer tentações, promessas a tomar posse, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, mas sim uma revelação de Jesus. Você pode estar envolvido com tudo isso, mas Jesus ainda não é revelado. Amém? Você sabe que o meu livro Revolução da Graça é sobre Jesus. Se você não gosta disso, ok? Então eu não tenho outro livro para você. Tem muitos livros focados em você, de autoajuda, em alguns sites, como o Amazon, que tem uma avalanche de livros de como você pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas você tem que fazer, certo? O meu livro é tudo sobre Jesus. Então não adquira se você está procurando um livro focado em você mesmo, porque vai te livrar disso. O nosso maior problema é a autoocupação. Eles falavam entre si, estavam tristes. Eles não queriam pensar sobre ninguém mais. Se alguém precisava de encorajamento, eles estavam tristes, mas o Senhor os tirou da depressão, os tirou da tristeza, explicando coisas nas Escrituras concernentes a Ele mesmo. E então, no final do caminho, celebraram Santa Ceia na casa. Então, o que fazemos no domingo? Explicamos coisas sobre Jesus e temos Santa Ceia. Eu creio que no primeiro domingo de ressurreição, o Senhor estabeleceu um padrão. Não é um mandamento, é um padrão. E qual é o padrão que é melhor para nós? Aquele que o Senhor recomenda. Explicando escrituras concernentes a ele e depois, Santa Ceia. E depois desapareceu diante deles. Certo? A Bíblia diz que eles olharam um para o outro, os nossos corações não queimavam dentro de nós. E eu olhei para minha filha, depois que estudei isso com ela, Jéssica, você sente isso? E ela disse sim. Ela já havia experimentado e agora ela pôde ver na Bíblia que o que Deus quer através dos estudos bíblicos é que o seu coração queime. Queime em amor por Ele.
Amém? E eu oro para que eu seja esse tipo de mestre. E eu oro para que todos vocês, que são chamados para o ministério, até quando compartilham, em qualquer vocação que o Senhor te chama para exercer, seja no lazer, seja na educação, medicina, ou qualquer que seja, que haja oportunidade para você compartilhar, para pregar e também ensinar. Não da maneira que nós fazemos, mas que você tenha a oportunidade de ser uma testemunha para Jesus. Amém? Então compartilhe Jesus. Se você não tem nada para compartilhar, compartilhe Jesus. Eu tenho um testemunho que eu gostaria de ler, dos Estados Unidos, e é uma senhora de Missouri. Por muito tempo, eu fiquei desesperadamente viciada em crack. Veja os testemunhos que você escuta. São de vidas transformadas. Essas não são histórias que nós pegamos de algum lugar, sobre a história de alguém, de algum lugar. Essas são histórias de pessoas que foram impactadas pelos ensinamentos que saíram aqui desta mesma casa, deste ministério. Amém? E você precisa crer que o que Deus fez por eles, pode fazer por você. E se Deus fez por eles, não existe razão porque Deus não pode fazer por você. Então, por muito tempo, ela disse, eu fui viciada na droga do crack. E é muito interessante porque alguns dias atrás eu estava lendo a história de Andy Gibb. Sabe o cara que canta Shadow Dancing? Yeah. Sabe, aquele irmão caçula da banda Bee Gees. Certo? Eu estava lendo sobre ele e eu pensei, que carreira promissora ele tinha. Ele começou com 20, 21 anos de idade, teve uma canção de sucesso. E ele não se juntou ao Bee Gees, mas ele fez carreira solo. E eu vi alguns vídeos e eu vi que ele estava muito triste. Ele parecia deprimido, com os seus olhos fundos. E na época da entrevista ele tinha acabado de sair de uma clínica. E ele foi muito transparente sobre seu vício de cocaína. O mesmo com essa mulher. E sabemos da história que Andy Gibbs morreu. Ele deixou esse mundo muito jovem. Fama e fortuna foram sua porção. Mas, se alguém tivesse falado para ele sobre Jesus, sabe, chegou o tempo de igrejas e líderes pararem de olhar um para o outro e parar de lutar um contra o outro e irem lá salvar o mundo. Vamos nos unir em torno de Jesus e não em torno das nossas crenças e das nossas verdades, certo? Essa não é a razão pela qual devemos caminhar unidos, nos unimos por causa de Jesus, certo? Mas eu não gosto da sua interpretação da Bíblia, pastor. Vem, vamos salvar o mundo! O mundo está perdido. E aí temos o Michael Jackson morrendo. E aí temos um famoso comediante, o Robin Williams, morrendo, tirando sua vida. O outro foi acidente, mas seja o que for. Não só celebridades, mas as pessoas ao redor do mundo. Não importa quão ricos eles estão clamando por Jesus. E nós estamos ocupados falando de outros ministérios. Ok, não comecei a pregar ainda. Então essa senhora disse, eu estava desesperadamente viciada em crack. Um vício que começou em 2000. Eu fui muitas vezes a vários tipos de clínicas de reabilitação. Eu participei de um ministério dedicado a ajudar mulheres com vícios. Eu li livros cristãos e tentei aplicar todos os princípios com toda a força que eu tinha. Graças a Deus por livros cristãos. Ok? Certo? Eu leio livros cristãos e já fui muito abençoado. Mas essa senhora diz que os livros que ela leu não a ajudaram. Eu também busquei aconselhamento cristão e muitas pessoas tentaram me ajudar. Eu até tive mentores cristãos e contratei um coach cristão. Eu frequentei igreja e também grupos seculares de ajuda por anos. Apesar de todos esses esforços, eu tentei suicídio 4 vezes. E como resultado, eu fui até internada no hospício. Como era difícil viver aos padrões da lei até que a minha liberdade veio através de Jesus Cristo. Há 1 ano atrás eu li o livro O Poder de Crer Corretamente. Eu conheço esse cara, o autor do livro. Primeiramente, eu tive medo de que eu gosto da sua honestidade. Eu tive medo de que eu estava sendo enganada. Eu não podia acreditar naquilo que o pastor Joseph Prince estava dizendo. Mas continuei lendo, verificando o livro com a Bíblia. Muito certo. Porque eu dou textos. E eu deixo tudo dentro do contexto. E no final cheguei à conclusão que eu realmente fui liberta por Cristo. E estou livre do meu vício desde então. Estamos falando de vício e não foi necessário gastar milhares e milhares de dólares com psiquiatra, tratamento e exames e
consultas e internação em algum tipo de clínica. E ainda não falamos sobre medicamentos que são tão caros, mas estamos falando de alguém que foi completamente liberta. E essa é a doutrina perigosa que algumas pessoas falam. E o Senhor até me curou de uma grande dor que eu sentia no meu estômago, que me fez gastar muito dinheiro em medicamentos, e esses medicamentos não me deram nenhum alívio. Cristo me ama tanto, eu amo essa revelação quando as pessoas veem que Deus as ama, e estou profundamente apaixonada por Ele como nunca antes. Eu continuo sendo encorajada pelas boas novas de Cristo, sua palavra e os ensinamentos do pastor Prince e mensagens. E sabe quando você encontra alguém espiritual que diz, fala para ler a Bíblia, só lê a Bíblia, sabe? Mas a questão é essa. Deus deu mestres. Você crê que Deus é onisciente? Sim. Onisciente é saber de tudo. Você crê que os mestres que Deus deu são imperfeitos? E Ele sabe disso. Amém? E, mesmo assim, a Bíblia diz que os 12 discípulos estavam desacreditados. Eles não criam que Jesus ressuscitou. Ele falou para eles, e os corrigiu e os repreendeu porque eles não acreditaram no fato de que ele tinha ressuscitado. Mesmo assim, ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Deus usa pessoas. Mesmo sendo imperfeitas, Deus as usa. Ele as unge, equipa e as envia. Posso ouvir um amém? Então, se alguém se aproxima e diz, só leia a Bíblia. Certo? Não é assim que funciona. Imagina, por exemplo, o novo convertido lendo a Bíblia. Eu estou falando de um novo convertido, pode ter 80 anos de idade e ser um novo convertido. Ele vai abrir a Bíblia e não vai entender, como aquele etíope eunuco, no seu caminho de volta de Jerusalém, no livro de Atos. Ele estava lendo a Bíblia e ele era rico o suficiente para comprar uma cópia do livro de Isaías. E ele lia na sua carruagem. E ele não conseguia entender o que ele estava lendo. E Deus não ensinou diretamente. Deus enviou Filipe. E na verdade Deus fez uma espécie de teletransportação. Filipe foi enviado por Deus. Me desculpem, a teletransportação aconteceu depois que Filipe ensinou esse homem. E Filipe correu quando viu sua carruagem e disse, você está entendendo o que lê? E ele disse, eu estou lendo essa passagem e não sei de quem está falando. E Filipe subiu na carruagem e viu que ele estava lendo em Isaías 53 sobre Jesus e pregou Jesus para ele. Amém? E logo ali o batizou e Filipe foi teletransportado. Amém? Ele estava aqui, desapareceu e ele apareceu em outra cidade. E eu estou crendo que isso vai acontecer. Amém? Para todos que estão assistindo, nunca se sabe. Eu estou pregando aqui agora e no próximo culto estarei aí. Aleluia! Não seria bom? Glória a Deus. E essa mulher, eu gosto do jeito que ela fala sobre Jesus, como se apaixonou por ele. E é sobre isso, não é só sobre libertação dos nossos vícios e como somos abençoados, mas nos apaixonando por aquele que fez tudo. E ela disse isso, eu amo essa parte. Agora eu sei que sou a justiça de Deus em Cristo. Verdadeiramente eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu estou oculta em Deus com Cristo. Ele entregou a sua vida por mim. Glória a Deus por isso. Pastor Prince, que o Senhor abençoe o seu ministério e outros através da obra da cruz. Amém. A Deus seja o louvor e a glória. Amém. Sabe, você vai ouvir muitos deles dizendo, verdadeiramente eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso quer dizer que não é mais somente uma confissão. Realmente acreditam que são a justiça de Deus em Cristo. E o ensinamento da justiça de Deus em Cristo, sobre o qual o meu livro Revolução da Graça fala, é sobre a profecia de Jeremias 23. O profeta Jeremias falou no seu livro, no capítulo 23, virá um tempo que o Senhor vai trazer o seu povo de todas as nações. Jeremias foi um profeta que estava pregando para o povo que foi levado cativo para uma nação, a Babilônia. Mas essa profecia não está falando do retorno da Babilônia, ok? Porque está falando de todos os que foram dispersos entre as nações. Eu os ajuntarei de todas as nações, e é o que está acontecendo agora. Nós temos judeus até na Singapura e em todo o mundo. Deus vai trazê-los de volta, como na Argentina. Deus os trouxe de volta. E a Bíblia diz que este é o nome que ele será chamado: o Senhor, nossa justiça. O ensinamento sobre justiça. E 3 coisas acontecerão quando as pessoas crerem nesse ensinamento. 3 coisas. As pessoas não terão mais medo, nem se assombrarão, e não terão mais falta. Você ouviu isso? As pessoas não terão mais medo, não se assombrarão e não terão falta.
E levantarei pastores que as apacentem, não bater, apacentar. Amém? E eu realmente creio que estou vendo agora em todo mundo que Deus está levantando pastores que estão apacentando o povo com a verdade que o Senhor é nossa justiça. E este livro fala sobre isso, sobre essa profecia e como está se cumprindo. E é sobre uma consciência de justiça. Veja, o que está acontecendo é que a igreja está esquecendo do maior de todos os, posso dizer, privilégios. Ok? A maior das heranças. A maior de todas as possessões, ou como queira chamar, a maior dádiva que o Senhor Jesus deixou para a igreja. É o evangelho da justificação pela fé. É o evangelho da justiça pela fé. Não justiça pelas obras. Hoje, as pessoas que estão lutando contra essa verdade, eles são um pequeno exemplo das pessoas em todo o mundo que não acreditam que são pecadoras. As pessoas que lutam contra receber a justiça através de outro são pessoas que creem que não são realmente más. Eles estão tentando produzir justiça como numa balança para que as suas próprias justiças equilibrem suas más obras. O mundo pensa desse jeito. E muitas crenças têm base nisso. Mas a Bíblia diz que não é assim. No final, Deus não vai julgar as pessoas baseado no fato de terem aceitado a Jesus ou não. É lógico que envolve isso, e eu vou falar por que envolve isso. A Bíblia diz que todos os homens serão julgados por causa das suas obras. Qual a sua obra? Os 10 mandamentos? Ok, então eu vou julgar baseado nisso. Tenha certeza que no final da sua vida você cumpriu todos os 10? Por dentro e por fora? Qual é a sua base? Eu vivi no mais alto padrão da minha consciência. Então sua consciência é o seu guia? Sim. No final da sua vida vai ser julgado por sua consciência. Tenha certeza, quer seja pela lei ou pela consciência, que você viva sem cometer um erro. Sabe qual é a resposta? Todo mundo erra. Todos falham. Até sua própria consciência falha. Por isso, há uma necessidade de um Salvador. É o que eu estou dizendo. Então a rejeição do Salvador é o que leva as pessoas ao inferno. Mas não era como se os homens estavam indo bem e Jesus veio e disse, aceite a mim ou então vá para o inferno. Não foi assim. O homem já estava tentando o seu melhor, certo? Mas no seu melhor ele não sabia que o melhor de uma formiga não é o melhor de um homem. Quantos entendem isso? A formiga pode fazer seu melhor e o seu melhor não vai ser o suficiente. E assim julgamos uns aos outros. E falamos assim, eu não entendo como aquele homem bom pode sofrer isso. Vamos falar sobre isso e alguns podem ficar irados, certo? Mas precisamos falar dessas coisas. Eu não vou mencionar nomes, mas nós falamos como que aquele bom homem pode sofrer essas coisas, aquela boa mulher pode sofrer aquilo, pode sofrer isso. Veja, o que nós definimos como bom é exterior. Nós não vemos o interior. Nós podemos ver algumas pessoas fazendo a obra cristã, mas nós não vemos os motivos por fazerem essa obra. Nem todo mundo que faz a obra tem os melhores motivos para a glória de Jesus. Alguns fazem por suas razões pessoais, ou por afirmação própria, ou sentimento de segurança própria. Alguns fazem porque sentem que Deus vai se agradar deles. São obras mortas. Deus vai lembrar disso e não vai puni-los. E por isso eles usam as suas boas obras no lugar de Jesus como Salvador. E ainda aqueles que fazem por dinheiro, eles acham que o ministério é uma maneira de fazer dinheiro. Mas deixe-me falar isso primeiro. Deus não é contra o dinheiro. Se você segue o Senhor, o dinheiro vai te seguir. Se você fizer o seu melhor, vai vir dinheiro daqui, vai vir dinheiro de lá, vai vir dinheiro de todas as direções, vai vir dinheiro de todos os lados. Essa é a vida de um homem abençoado. Mas alguns não pensam assim, e eles fazem de tudo para ganhar dinheiro. E eles fazem tudo por dinheiro. Dinheiro não é tudo, gente. Jesus é. Está me ouvindo? Então, alguns perguntam, como pode alguém que é um bom homem, ou aquela mulher que é uma boa mulher e sofre com isso e com aquilo? Estamos nos colocando numa posição de julgar a Deus, definindo pelos nossos padrões o que é bom, o que faz um homem bom e o que faz uma mulher boa. Está me ouvindo? Nós vemos um homem trabalhar com as crianças. Falamos que ele é bom. Aparenta bondade. Ele soa bem. Ele fala bem. 20 anos depois,
Muitos deles vêm e agora adultos falam que foram abusados. Nós não sabemos, Deus sabe. Eu não falei todo mundo, eu não falei isso, então não torça as minhas palavras e perca o seu tempo, ok? Eu falei que tem casos como esse, você lê isso. Você sabe, já leu isso. Amém? Então, só Deus pode julgar. Então, quando falamos aquele homem é bom, qual a definição de bom? Quando aquele jovem veio diante de Jesus, o jovem rico, dizendo, bom mestre, o Senhor o parou. Quem é bom? Por que me chamas bom? Pastor, por que o Senhor Jesus falou isso? Porque ele sabia da hipocrisia desse jovem rico. Ele sabia que aquele jovem não o via como Deus. Se ele tivesse visto Jesus como Deus, ele abriria mão de suas riquezas e o seguiria. Jesus perguntou, por que me chamas bom? Você está me bajulando? Ou porque sabe que não existe ninguém bom senão Deus? Então está me chamando de Deus? Então antes de bajular Jesus, pense duas vezes. Não tente bajular Jesus para ele ter boa opinião de você, como na época quando ele andou na terra, e você não pode falar nada mal dele para ter uma má opinião de você. Ele não pode ser afetado pelas palavras de homens, como muitos de nós somos. Ele vai amá-lo, mas não pode ser bajulado. Ele vai te amar, mas não pode ser rejeitado por você. E quando ele foi rejeitado, ele foi para outra cidade. Certo? Ele não vai pensar mal de você e jogar uma maldição em você. Amém? Ao menos que esse ministério vai influenciar muitas pessoas. Então, o meu aviso para as pessoas que têm influência sobre outras pessoas, você corre perigo se não fizer o certo. Amém? Deus permite que aqueles que pregam outro evangelho do que o da justificação pela fé, que é o verdadeiro, e se alguém prega outro evangelho, por que deve haver dupla maldição? Gálatas 1. Então Deus, por quê? Deixa eles para lá, por que dá dupla maldição? Deus respondeu, porque eu amo o meu povo. Se não houver maldição neste ministério, ele vai continuar pregando, então o dinheiro vai entrar, ele vai ter mais recursos para pregar heresia, então ele cresce, 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 e Deus diz não, a maldição vai parar tudo na sua vida. Então pense duas vezes antes de começar a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E pense 3 vezes antes de atacar o ministério que é de Deus, que prega a justiça pela fé, que é o Evangelho verdadeiro. Tendo dito isto, vamos para Romanos 10, versículo 9 e 10, que diz, se confessares com a tua boca Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É assim que somos salvos, nós acreditamos no nosso coração e confessamos com a boca que Jesus é o Senhor. Mas há muito mais do que confessar Jesus é o Senhor. Tem que entender, Jesus é o Senhor de quê? O Senhor é o Senhor Shalom, minha paz, Senhor Sidequeno, minha justiça, certo? Senhor Nissi, minha bandeira, meu estandarte. Pois com o coração se crê para quê? Justiça. Tempos atrás eles ensinavam justiça assim. No momento que você crê em Jesus, no momento que o confessa como Senhor, você é justo. Não é necessário passar por um processo de justiça, você é justo. Ainda que as suas ações não sejam perfeitas. Suas ações e pensamentos ainda não vão ser perfeitos. Mas em termos de aparecer no juízo perante Deus no céu, Deus, o juiz do céu, já pronunciou você justo. Qual é a diferença entre perdão e justiça? Perdão e justificação. Quando você é acusado, você vai a uma corte e tem acusações contra você. Acusações, certo? Essas acusações são reais. O juiz, se ele te perdoar, o juiz elimina todas as acusações e deixa você ir. Te perdoa de toda acusação. Isto é perdão. Mas, se você entra numa corte e o juiz diz que não tem acusação contra você, o primeiro é perdão, justiça é quando não tem nenhuma acusação que pode ser trazida contra você na corte dos céus. Isso é justiça. E aí vem uma pergunta que pede uma resposta. Como pode um homem pecador se tornar justo assim? Pela justiça de outro. Você entende? Você deve abrir mão de tentar estabelecer a sua própria justiça e dizer, eu entro na justiça de Jesus e sua justiça é perfeita. Amém. Todas as coisas boas que você faz não é para obter justiça que você já tem.
Tudo que você faz é porque você já sabe que é justo. São chamados frutos de justiça, os efeitos da justiça, que é paz. Saiba que o diabo está atacando essa doutrina. No momento que eu toco nisso, todo o inferno se levanta. Quando eu era um garoto, e eu passei por todo tipo de condenação e depressão, correndo e pedindo aos homens de Deus para expulsarem o demônio de mim. E eu ainda me lembro, Deus estava me levando a uma jornada onde essa verdade iria se tornar a carta magna do meu ministério. É o resumo de todo o meu ministério. Até no meu livro, eu falo sobre justiça pela fé nele todo. Sob uma nova luz. É lógico, não uma reciclagem, mas uma nova luz. E no final de tudo, eu oro para que todo mundo se levante e diga: eu me levanto pela justiça de Jesus. Ele é minha justiça. Não pode haver nenhuma acusação contra mim, porque não tem nenhuma acusação que se levanta contra ele. Mas se colocar na justiça de outro requer muita humildade. Quer dizer que você está dizendo: não tem justiça própria. E é isso que ninguém quer fazer. A justiça própria é a mãe de todos os pecados. Mãe da inveja, mãe do homicídio. Nós vimos Caim e Abel na semana passada. As últimas 2 semanas, nós vimos Caim e Abel. Caim se aproximou de Deus, mas ele cria que tinha alguma justiça que agradaria a Deus, e Deus o rejeitou. E do contrário, Abel, seu irmão, não cria que tinha alguma justiça e veio como pecador e trouxe o cordeiro que ia morrer no seu lugar. O que quer dizer isso? Eu tenho que morrer porque eu sou um pecador. Deus, eu sou um pecador. E Deus diz: agora você está falando a minha língua. Então, traga um cordeiro inocente. Deus diz: coloca sua mão no cordeiro. E você faz isso. E aí os seus pecados são transferidos para o cordeiro. E a inocência do cordeiro transferida a você. O cordeiro morre. Quem está morrendo, na verdade? Você. O cordeiro morreu no seu lugar. E você continua na justiça do cordeiro. Então, desde o início, nós vemos o evangelho. A humildade de trazer um cordeiro é dizer: sou um pecador. E por isso eu preciso da justiça de outro. Você pode entender por que essa doutrina é atacada? É odiada. Quando você diz que não está mais debaixo da lei, as pessoas odeiam. Eles querem oferecer um pouco de justiça. Eles querem contribuir. É orgulho. E quando você vê alguém lutando pela lei, não quero saber de qual parte do mundo são malvados. Eles vão te matar para que eles possam proteger a lei. Você está me entendendo? Não importa se as pessoas estão doentes, estão deprimidas, precisam de ajuda. Ok? Como a Bíblia nos fala, o que Jesus compartilhou conosco sobre o bom samaritano, todo mundo conhece essa história. Se lê essa história, como ela é. Havia um homem que foi atacado por ladrões, deixado como morto, sangrando pelos seus poros, certo? Machucado, escoando todos os tipos de impurezas, sabe? Secreções do seu corpo, como morto, não sabemos quantos dias. O sacerdote veio. E se o sacerdote o tocasse e carregasse para ajudá-lo, ele se tornaria impuro. Então o sacerdote passou de lado e foi embora. Então veio o levita. O levita era ajudante do sacerdote, ele ajudava o sacerdote no templo. E ele também fez o mesmo. E então veio o samaritano. O samaritano não era judeu. Jesus chamou o samaritano de estrangeiro. Quando eu fui a Israel, eu os visitei, a cidade de Samaria, mais de uma vez. Eu conheci um sacerdote samaritano. Seu irmão, sumo sacerdote de Samaria. Pessoas interessantes, mas não são judeus. Hoje é como dizer que um judeu caiu e um palestino veio ajudar. É como essa história soou naquela época. E então, o homem sentiu compaixão por ele, derramou o óleo antibactericida daqueles dias, certo? Eu estou tomando antibactericida todo dia, você não está, você está matando seu fígado. Não venha com essa desculpa, porque eles usavam do lado de fora, certo? Então, como antibactericida, ele colocou o vinho e o óleo, tudo isso para ajudar a curar a infecção, o colocou no seu cavalo, ou jumento, amém? Ou seja, você toma o meu lugar. Quem é o bom samaritano? O levou até a hospedaria, a igreja, e disse ao homem: cuida dele por 2 dias. 2000 anos se passaram. E a igreja cuida do seu rebanho. Amém? E ele disse: eu voltarei. Eu voltarei. E deu a ele 2 denários para 2 dias. 1 para cada dia. E ele disse que voltaria no 3º dia. E aqui temos um quadro, e o que acontece é que as pessoas interpretam mal.
e dizem que significa ajudar os pobres. Não, Jesus estava nos ensinando quem na verdade é o teu próximo. Mas voltando à justiça própria, é a mãe de todos os pecados, estou dizendo. Justiça própria, sabe? Pessoas que são abertamente pecadoras são aqueles que Jesus disse que vai entrar no reino antes dos fariseus e dos saduceus e dos escribas e daqueles que conhecem a Bíblia, mas têm justiça própria. Olha só a audácia de trazer Jesus a Pôncio Pilatos, o governador romano, e eles foram lá para fora e diziam que não podiam entrar porque senão iam se tornar impuros para a Páscoa amanhã. Ei, acordem, abra os olhos porque vocês já são impuros. Rejeitaram um filho, o filho daquele que vocês adoram, o prometido, aquele que Abraão viu. E eu estou falando de quando Jesus se levantou uma vez e disse, antes de Abraão, eu sou. E falaram para Jesus, não tem 50 anos. E você já viu Abraão? Correção, ele não disse, eu vi Abraão. Ele disse, Abraão me viu. Abraão se regozijou em ver meu dia. Abraão se regozijou em ver meu dia. Você não tem 50 anos, você já viu Abraão? Você vê que o menor sempre vê o maior, não o maior vendo o menor. Certo? Quem viu quem? Abraão viu Jesus na montanha. Ele se virou e viu Jesus numa visão certa vez. E ele viu que Deus ia enviar seu filho na mesma montanha que ele ia sacrificar Isaac. Então Jesus disse, quando falaram, você não tem 50 anos, já viu Abraão? Antes de Abraão, eu sou. Amém. João Batista disse, existe um que vem depois de mim que é maior do que eu, porque ele é antes de mim. Espere um pouco. João era 6 meses mais velho do que Jesus. João Batista era primo de Jesus, nascido de Isabel. Lembra que ela estava grávida 6 meses quando Maria veio? Maria tinha engravidado, certo? Deus tinha colocado a semente nela. Amém? Então, como pode João Batista dizer que aquele que vem depois de mim é maior do que eu? Porque ele é antes de mim. Antes dele se tornar uma criança, você deve entender, já havia uma heresia circulando que a vida de Jesus tinha começado em Belém. Amigo, ele já existia há muito no eterno passado. No começo dos começos, ele existia. Era a palavra com Deus. E a palavra se tornou carne e habitou entre nós. E alguém diz, eu não posso aceitar o fato de que um homem inocente deve morrer pelo culpado. Eu não posso aceitar isso. Amigo, você está errado. Não é um homem inocente morrendo pelo culpado. É, na verdade, Deus, a quem todos nós ofendemos, que é justo se mandar a todos nós ao inferno. Esse Deus que nós ofendemos se tornou um homem para se tornar disponível e morrer na cruz como holocausto, como Cordeiro de Deus, para levar os nossos pecados, para que todos sejamos perdoados. E mais do que perdoados, para desistirmos da nossa justiça e entrarmos na sua justiça e atrairmos todo tipo de bênção. Que Deus, antes de dizer coisas como, eu creio que a Bíblia deve ser adaptada ao século 21. Amigo, você já leu a Bíblia? É mais atual nesse século do que você. Semana passada vimos que o mundo verá as testemunhas morrerem nas ruas de Jerusalém. E toda a nação, toda a língua, verão seus corpos mortos nas ruas de Jerusalém. Como vai ser? Satélite. Antes dos satélites serem inventados, no século XIX surgiu um certo grupo que se levantou na Alemanha dizendo que a Bíblia não é inspirada, certo? Achando que eram mais espertos do que a Bíblia, julgando a Bíblia quando a Bíblia devia julgar as suas mentes pequenas. Você quer me dizer que você, na sua mente, na sua lógica, você, na sua mente pequena, que não fez nada na sua vida ainda, tenta julgar um livro que é eterno? E os que seguem esse livro tiveram suas vidas transformadas? Ei, devo escutar você? Não. E também não precisa me ouvir, a não ser que faça como aquela mulher. Ouça conferindo na Bíblia. Essa é a palavra de Deus. E no meu ministério eu mostro muitas passagens e as pessoas dizem, Pastor Prince, é muito. Eu quero que você saiba que não é revelação do Pastor Prince, mas é a Bíblia. Posso ouvir um amém, igreja? Humildade é dizer, Deus, se o Senhor diz assim, tu tens uma melhor perspectiva. Amém? Meu filho Justin, quando eu tiro algumas coisas, alguns brinquedos baratos, que eu não gosto que ele brinque por muito tempo, porque quando brinca por muito tempo, a bateria aquece.
certo? O cheiro é terrível, mas ele ama aquele brinquedo porque tem muitas luzes, ele gosta de segurar, mas depois de algum tempo eu começo a sentir o cheiro. Eu não acho que plástico é uma coisa muito boa para você ficar cheirando. Então eu tiro dele e ele olha para mim e coloca a cabeça para baixo. E fica triste. Mas, comparando a sua lógica e o seu entendimento e a minha lógica e o meu entendimento, e se ele fizer o que nós fazemos com Deus, Deus, eu confio em ti. Se o Senhor tirar algo, é porque tu tens algo melhor para mim. Mas não, nós fazemos assim, não, Justin? Senhor, se tu me amas, por quê? Sabe? Eu acho que o amor funciona dessa maneira, assim, 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 assim. É assim que eu acho que o amor funciona. Estamos falando com aquele que deu seu filho por nós. Não se esqueça, Colossenses nos diz, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Que maravilhoso. Ele é antes de todas as coisas. Antes dos planetas, ele é antes de todas as coisas. E pensar que ele se tornou um homem quando não precisava. Mas nós não escolhemos nascer neste mundo. Alguém que escolheu? Eu me esforcei para ser o que eu sou. Não, seus pais se envolveram. Seus pais que te fizeram. Eu quero que você saiba que eu não dependo de ninguém. Eu me lembro quando eu era um esperma, nadando. Amigo, você estaria nadando até agora, porque não haveria óvulo. Eu devo dizer que você é um campeão porque haviam bilhões como você. Mas você conseguiu chegar. Você é um campeão olímpico antes mesmo de nascer. Autorrealizado. Não, Deus te fez. O salmista diz de um modo maravilhoso fui formado. E de vez em quando, devemos chegar à conclusão que quando tudo fica difícil, devemos confiar em Deus, como as pessoas na Bíblia pediam a Deus um filho. Quando outras pessoas como os ímpios, os filisteus, os moabitas, os amonitas tinham filhos para todo lado. As mulheres de Deus, como Rebeca, como Léa ou Raquel, tinham dificuldade, como Sara. Por quê? Bem, para nos fazer lembrar sempre que precisamos de Deus. Alguns dizem, eu não preciso agradecer a Deus pela comida, pela colheita. Até que um dia acontece que não tem comida. Por quê? Porque a colheita não aconteceu. Como? A colheita acontece sempre. E aí você vê que não aconteceu uma boa colheita o ano passado. Por quê? Porque não choveu. Como? E aí você pensa, a chuva não veio. E deveria vir. Por quê? Você precisa de Deus. Agradeça a Deus pela comida. Agradeça a Ele. O mundo não está nem aí de falar palavrão e palavras indecentes na sua presença. Então por que se envergonhar de abaixar a sua cabeça e agradecer àquele que te deu a comida? Por que se envergonhar? Eles deveriam se envergonhar dos palavrões. Aqui nós não falamos desse jeito. Amém? Sempre se lembre, nós não temos justiça própria. Eles têm justiça própria. Confiamos na justiça de outro. E eles dizem que são justos o suficiente. Eu já fiz muitas obras de caridades e coisas assim. Se quando eu chegar no céu e Deus não deixar eu entrar, eu vou mostrar para Ele. Isaías diz que todas as nossas obras são como uma gota num balde. Isaías 40. Todas as nações? Então está falando de todos nós. Todas as nações do mundo são como a gota num balde. Sabe o que quer dizer? O balde está cheio de água, nós jogamos fora a água, ninguém quer saber de uma gota. Se perguntar para uma criança, tem água aqui? Ela vai dizer não. Eles não veem a gota. Todas as nações colocadas juntas são como uma gota para Deus. E diz que todo mundo, para Deus, é como o pó miúdo das balanças. No Antigo Testamento, todos são como o pó da balança. Sabe o que é balança? Sabe o que é balança? Aqui está falando de uma balança antiga, certo? Naqueles dias quando vendiam nos mercados, nas ruas, eles vendiam os vegetais e colocavam na balança. E alguns lugares fazem isso ainda. E eles olhavam na balança e diziam quanto que você devia pagar pelo vegetal. Certo? Pelo equilíbrio do peso.
Ok? Sabe o que é? O pó na balança. E você se assegura que não tem pedra na balança porque vai influenciar o resultado. Mas o pó não afeta a balança. E Deus diz que todas as nações são como pó na balança. Vamos nos humilhar e pensar que esse Deus, que poderia fazer outra criatura, não quis isso. Ele se tornou um homem e viveu entre o pó. E ele não somente escolheu nascer, mas escolheu onde nascer. Na manjedoura. Certo menino, uma certa vez disse: minha mãe gosta de dizer, por que você é tão burro? Você nasceu no estábulo? Ele respondia, Jesus nasceu no estábulo. E ele não é burro. As crianças são tão espertas. Um deles perguntou ao professor, professor, você crê que baleias engolem pessoas? De onde tirou isso? Ele não era crente, onde tirou isso? A Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas. Por falar nisso, baleias engolem pessoas, certo? Há relatos disso. E sobreviveram dentro de uma bolsa de ar, porque dentro da baleia não é tudo cheio de água. E ele disse, não é possível uma baleia engolir uma pessoa. Mas a Bíblia diz, uma baleia engoliu Jonas. O garoto disse, um dia quando eu for para o céu, vou perguntar a Jonas. E o professor sorriu e disse, e se ele foi para o inferno? O garoto disse, então você pergunta para ele. Todas as nações são como gota num balde dos lábios dos pequeninos, amém? Havia uma outra professora que pensava que era muito esperta. E ela falou para a classe de crianças pequenas, quantos pensam que são burros, levantem-se. E ninguém ficou em pé. Vamos lá, fique em pé se você pensa que é burro. E ninguém se levantou. Finalmente um garoto se levantou. E ela disse, garoto, você pensa que é burro? Ele disse, não, eu só não queria que a senhora ficasse em pé sozinha. Nós olhamos para os que se acham experts, sabe, de comida ou qualquer coisa assim. E eles são tão bons, mas eu não vou mencionar nomes, mas se você lê muito, você vai saber, certo? Muitos recomendam certas comidas e dizem que você não vai ficar doente, e se comer assim não vai precisar ir ao médico. Estão confiando na criação. Acho que isso entristece Deus. É lógico que devemos comer bem, mas confie no Senhor. Se o Senhor não providenciar, eu não tenho nada. Por isso agradecemos pela comida, para que Deus santifique o alimento, porque até mesmo a comida orgânica, você não sabe quem tocou. Você assiste todos os programas de comida na televisão, eles conversam em cima da comida o tempo todo. É melhor orar pela comida. Amém? A nossa confiança tem que estar no Senhor. Não pode ser somente em uma área e você tenta vigiar muito bem aquela área. Você deve olhar ao Senhor e dizer, Senhor, Tu conheces os perigos. Algumas pessoas que estão doentes dizem, não ore, eu tenho 3 dias de licença, não é? É por isso que Jesus falou, você quer ser curado? Há uma razão para fazer essa pergunta. Quer dizer que se eu estiver bem eu tenho que trabalhar? É mesmo? Quer dizer que se eu estiver bem as senhoras então não vão vir mais me dar massagem nas minhas pernas? Não. Quer dizer que se eu for curado eu tenho que trabalhar? Sim. O Senhor não falou isso, ele perguntou se quer ser curado. Alguns não querem. Você está me ouvindo? Somos tão egoístas. Somos muito egoístas. Bem, Pastor Prince, onde está essa ideia de que nós devemos confessar? Se você tem algum tipo de vício, ou se você está com problema de pornografia ou qualquer coisa, você diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Muito obrigado por perguntar. Ok? Romanos 10. Olha esse verso. Verso 10. Pois é com o coração que se crê para a justiça. Você tem que crer quando confessa Jesus como Senhor? Você deve crer para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Agora, a palavra salvação, e muitas vezes, na igreja evangélica como um todo, ensinam salvação como salvação do inferno para o céu. Estou certo? Diga amém. Se essa é a impressão que tem. Mas isso não está correto, não totalmente. É lógico que envolve isso, graças a Deus por isso, é nossa segurança eterna. É a palavra salvação. Mas sabia que ambusteia
e Wein, W.E. Wein, ambos eruditos do grego do Novo Testamento. E ambos disseram que a salvação através do Messias, o que nós descrevemos agora como estar no céu para sempre, é, na verdade, a terceira definição ou quarta definição, mas ainda é definição. Mas a primeira definição, de acordo com Wein, é essa. Salvação é usada, e eu estou citando Wein agora, o seu dicionário. Salvação é usada no Novo Testamento, número 1, a libertação material e temporária de perigo e apreensão. Por que isso não é pregado? E nós acabamos de aprender que, se acreditamos que Jesus é o nosso Senhor de justiça, Ele é a nossa justiça, amém? Pois com o coração se crê e com a boca se faz confissão para livramento de perigos temporais. E o ensinamento que existe no meio de muitos evangélicos é: você não pode esperar que Deus te dê livramentos de perigos temporais. E temporais quer dizer coisas dessa vida. E de um lado eu concordo que existe muito ensino e até um avalanche e um tsunami de ensinamentos de dinheiro, 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 e as pessoas pensam que é tudo sobre dinheiro, certo? E eu acho que em todo o mundo agora precisamos nos arrepender disso e ensinar as pessoas a descobrir Jesus Cristo. Amém? Tendo dito isso, eu não creio em pobreza também. Amém? Mas não creio em materialismo e não creio em ser avarento. Posso ouvir um amém? Ok. O fato é esse. Quando você crê que você é a justiça de Deus em Cristo, você está firme na justiça de Cristo, não a sua. Não se orgulha. Quando se faz isso, está doente e confessa, você é curado. Porque a palavra salvação é a palavra sozo. É usada por Jesus quando ele falou para a mulher: a tua fé te sozou. Muitas vezes, quando Jesus curava alguém, ele usava a palavra sozo. E sotéria vem da palavra sozo. Sotéria, sotá, da palavra sozo. Sotéria é um substantivo, sozo é um verbo. Entendeu? Certo? Na verdade, é grego para Yeshua. Na verdade, quando o pai deu o nome ao seu filho, como homem, Jesus recebeu o nome Yeshua. Em grego seria sotéria. É uma palavra que engloba tudo, que significa libertação de perigo, material ou físico, certo? E agora a Teia diz assim, a primeira definição, A, libertação de ataques de inimigos. Olha o B, preservação da vida física. C e D você já sabe, eu não vou colocar lá porque todos vocês já conhecem. Todos os cristãos conhecem salvação como número 3, número 4, salvação através do Messias, vida eterna, ir para o céu. Então eu não vou projetar, vou mostrar o que os dois eruditos do grego colocam como a definição prioritária, livramento temporal, até preservação da vida física e até mesmo libertação dos ataques dos inimigos. Alguns cristãos às vezes dizem: às vezes eu sinto o espírito maligno fazer cosca no meu pé quando eu estou dormindo. Eu sinto o espírito maligno me estrangulando enquanto durmo. Eu sinto o espírito. Provavelmente você está ouvindo ensinamentos sobre demônios. Até mesmo ensinamentos cristãos. Eu quero te dizer uma coisa, você sabia que a sua salvação inclui libertação dos ataques dos inimigos? Você está dizendo, pastor, que não existe espírito maligno? Eu digo que sim, mas eles não têm direito de atacar você. Tá entendendo, mais ou menos? Eles não têm direito de atacar você, atacar sua mente, atacar suas emoções. Eles não têm direito. Você tem direito, direito dado por Deus de salvação. Como obter? Volte a Romanos 10. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Certo? Confissão é feita para libertação de ataques do inimigo. Confesse. Glória a Deus. Confesse que você foi liberto do poder das trevas. Sabe? A minha esposa e eu encontramos com alguém de uma outra igreja, uma amiga, e tudo que ela falava era como os amigos dela foram para a libertação. Um fazia uá como macaco, e outro rastejava como a cobra, e outro torcia. E aqui na igreja pronunciamos o nome de Jesus e ninguém faz isso. Nós não temos cães latindo. Nós não temos isso, sabe? De alguma forma, esse tipo de ensinamento de alguns mestres por aí, que falam que algumas vezes se manifestam dessa forma, dessa outra forma, eles vêm até você e apontam para você e dizem, em nome de Jesus, sai! Aí você sente algo, sabe? Mas se digo isso, eu não estou zombando. Não, na verdade eu estou zombando para provar para você uma coisa, porque eu quero dizer é isso. Você não encontra isso no ministério de Jesus.
Era pá, pá, e no máximo espumavam pela boca. E nem permitia os demônios falarem. Então você quer um ministério de libertação igual de Jesus? Quando lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, existem relatos de demônios, mas ele era o objetivo. Ele usava autoridade e eles saíam. Amém? O que você espera ouvir dos demônios? Em nome de Jesus, me fala o seu nome. Mentira! Está me falando a verdade? O que você esperava ouvir? Bem, pastor, Jesus uma vez perguntou para aquele demônio, qual o seu nome? Só uma vez. Só uma vez, para mostrar para todos que aquele homem estava possesso por uma legião. Mas o seu modo de operar era dizer, cala a boca, quando o demônio falava. Cala-te e saia. No grego, seja amordaçado. Amém? Amém. Ok? Romanos 4. Vamos para Filipenses 2 primeiro. Eu vou responder a pergunta. Onde se encontra na Bíblia que devemos confessar? A justiça de Deus. Pelo que também Deus o exaltou, Jesus, soberanamente lhe deu o nome que é sobre todo nome. Não é maravilhoso? Que o nome de Jesus é o nome acima de todo nome. Pode me dar o nome de qualquer enfermidade, seu nome está acima desse nome. Se a ciência inventar um novo nome, por exemplo, ebola, que não é uma doença nova, então vamos dizer ebola, certo? Digamos que o nome ebola saiu na semana passada, certo? Seu nome estaria acima desse nome. Toda doença, seja qual for, todo demônio, seja qual for o nome dele, certo? O nome de Jesus está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Sabe o que isso me fala? Que aqueles que não dobrarem os joelhos ao nome de Jesus aqui, dobrarão no inferno. Ainda dobrarão. Todos que blasfemam o nome de Jesus um dia no inferno vão dizer, Jesus é o Senhor. Porque a Bíblia diz assim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Diga, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Agora, saiba que ele está se referindo à passagem do Antigo Testamento e trazendo para nós a plenitude da verdade do Antigo Testamento. Você quer ver isso? Diga, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Onde se encontra isso? Paulo está se referindo a Isaías. Vamos a Isaías. Por mim mesmo, Deus está dizendo, jurei. E olha que esse é o maior juramento de todo o universo. Quando Deus jura por si mesmo, quero que você saiba disso, é o maior juramento do universo. Por mim mesmo jurei, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. Quem não se dobrar a ele aqui vai se dobrar no inferno. Deus disse que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Se dobrarmos os joelhos aqui, seremos salvos. Quem dobrar o joelho lá embaixo vai reconhecer que verdadeiramente ele é o Senhor, mas não será salvo. Ok? E, a propósito, você deve ignorar aquilo que você acha que é politicamente correto na Bíblia e aprender o que é correto. Ok? O seu achismo não faz a mínima diferença para Deus. A palavra dele que é importante. Arrependimento quer dizer mudar o nosso pensamento para os seus pensamentos. Posso ouvir um amém? Ok? Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua ou confessar. Próximo verso. De mim se dirá, olha isso. Tão somente no Senhor há justiça e força. A ele virão envergonhados todos que se irritarem contra ele. Nós lemos em Filipenses que a nossa confissão é Jesus Cristo é o Senhor. Como em Romanos 10. Confessar com a boca que ele é o Senhor, mas com o coração crer que ele é o Senhor. Quando diz que ele é o Senhor, o que você diz? Jesus é a minha justiça. O Senhor é a minha justiça. E aqui ele diz, de mim se dirá. Ele está dizendo, todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará. Qual é o juramento? De mim se dirá. Isaías viu você e eu. Isaías viu os ensinamentos que temos hoje. Isaías viu. E ele está olhando para você, homem, e ele está olhando para você, mulher. E ele está olhando para você, irmão, e dizendo, de mim se dirá. Nós vamos dizer, tão somente no Senhor temos o quê?
justiça, ou dizer, somos a justiça de Deus no Senhor em Jesus Cristo. Somente no Senhor há justiça e força. A Ele virão envergonhados todos que se irritaram contra Ele. Para confirmar, mas no Senhor, em Cristo, será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. E sabe o que segue a justificação quando você sabe que é justificado? O que acontece? A glória espera você. Será justificada e se gloriará. E algumas vezes, durante a minha vida, eu já vi pessoas, certo? Quando sabem que são justas em Cristo, são muito humildes e às vezes suas faces brilham. Ficam radiantes. Às vezes, reconheço cristãos antes mesmo de saber que são cristãos pelas suas faces radiantes. Uma coisa que o Wendy me fala quando nós encontramos pessoas no shopping ou na praça de alimentação, uma das coisas que ela sempre me fala, olha a face deles. A face do nosso povo brilha e eles nem sabem. Amém. O oposto também é evidente. Amém. Cuidado, cão bravo. Amém. Então, aqui está a sua autoridade. Deus viu que as pessoas iriam confessar, no Senhor eu tenho justiça. Por falar nisso, força aqui é us. Us. Conhece a Uzi? É uma invenção dos judeus. Eles pegaram a palavra us e colocaram Uzi, minha força. Mas us, sempre no Novo Testamento, quando não se refere a Deus e sim ao homem, é sempre força física. De onde vem a força física? No Senhor eu tenho justiça e força. A primeira vez que é mencionada é na canção de Moisés, quando Deus abriu o Mar Vermelho. Moisés disse, o Senhor é minha força, minha us. E por isso viveu até 120 anos. O Senhor era sua força física. E quando ele morreu, quando tinha 120 anos, não estava doente. Sua visão não escureceu, nem sua força se abateu. Porque ele disse, o Senhor é minha us. O Senhor é a minha força física. Você deve aprender a confessar isso, irmãos. Como a senhora do testemunho disse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso é revelação. Posso ouvir um bom amém? E isso explica o ataque contra o corpo de Cristo. Mas o Senhor está ensinando que não existe pecado. Por que eu ensinaria algo assim e te ensinar a entrar na justiça de outro? E se eu estou ensinando que não há pecado, você então não precisa de nenhuma justiça sua ou de alguém. Você está ensinando que não tem pecado. Se eu digo que não há pecado, o que eu quero dizer quando eu digo que temos perdão dos pecados? Olha, o ataque não é humano, e sim infernal. O diabo sabe que no momento que você reconhece que você está agora funcionando, operando, se firmando na justiça de outro, O maiúsculo, os dias de atacar você, te perturbar, acabaram. Você está me ouvindo? Eu tenho muito para falar, mas o tempo está terminando. Então só quero dizer isso agora. Então vamos para Romanos capítulo 4, verso 13. Vamos ao verso 13. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, agora herdeiro do mundo, uau! Não faz você dizer uau, ser herdeiro do mundo? Sim, herdeiro do mundo quer dizer o quê? Se eu disser a você, você agora é herdeiro do mundo, você vai dizer uau. Não vai dizer uau, vai dizer o quê? E depois vai dizer, você é louco. Nós aqui em Singapura falamos assim, não é verdade? Certo? Você é louco. Meu filho fala assim, não lá, E aí falamos, hey, não fale assim, na verdade, quem está dando o exemplo? Eu me lembro quando Jéssica era muito pequena e eu e a Wendy viajamos por um tempo, ok? E quando nós voltamos, e ela estava falando lá, aqui, lá, todo lado. E então eu fui perguntar para minha mãe, que cuidou da Jéssica, e disse, mãe, o que aconteceu com ela? Ela está dizendo lá. A senhora por acaso falou muito lá na frente dela? Minha mãe disse, eu não lá. Minha mãe é maravilhosa. Amém? Ainda é uma senhora muito forte.
Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que seria herdeiro do mundo. Então veja que essa promessa de ser herdeiro do mundo pela lei não foi para Abraão e sua descendência, mas pela justiça de Cristo todos nós fomos feitos descendência de Abraão. Como vem para nós? Isso não vem pela lei, mas pela justiça da fé. E é por isso que nós entendemos que o diabo está lutando com unhas e dentes contra a justiça pela fé e está promovendo a lei. Então, quando você lê um blog, quando você lê um artigo, quando você lê um livro, quando ouve uma mensagem e aquela pessoa parece promover a lei e tenta menosprezar a graça, certo? E eles dizem, eu acredito na graça, mas, sabe, eles trazem a lei e quase não falam da justiça pela fé, sabe quem está por trás disso? Vai te impedir de ser o herdeiro do mundo. Para ser herdeiro do mundo, tem que ter saúde. Ou como vai ser herdeiro do mundo? Para ser herdeiro do mundo, você tem que ter alguns meios. Porque o pobre não pode ajudar o pobre. Amém? Por isso o diabo quer impedir que você confesse, especialmente nas horas difíceis. Você está me ouvindo? Então, Abraão estava debaixo da bênção de Deus. Ele era herdeiro do mundo e tinha justiça pela fé. E é por isso que a descendência de Abraão queria a bênção de tal forma. Eles queriam tanto a bênção. Eles queriam a bênção do Pai. Porque eles sabiam que a bênção de Abraão inclui o quê? Justiça. E com justiça vem o quê? Todas as bênçãos para o justo. Por exemplo, você lê, nenhum mal acontece ao justo. Certo? Agora é sua. Você lê, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você pensa que é a oração do outro pastor Henry? Não, é a sua. Amém? Então, todas as bênçãos são suas. A justiça é um dom. Amém? Agora é possível, obrigado, é possível que você é a justiça de Deus e ainda ser derrotado? É possível? Vamos terminar com essa história, podemos? Certo? Olhamos a doutrina, agora vamos à história. Vamos à história de Jacó, sabe? E Jacó. Mas antes de olhar a história de Jacó, eu quero te falar que ele era muito interessante. Quantos concordam comigo que Jacó, sendo neto de Abraão, ele tinha a bênção de Abraão? Ele era o herdeiro do mundo, certo? Ele era justo pela fé, certo? Vamos lá? E os 10 mandamentos não haviam sido dados ainda, foi mais ou menos 400 anos depois de Jacó. Então, ele andou com Deus. O problema de Jacó era esse. Mesmo a sua mãe estando grávida dele e seu irmão, gêmeos, no seu ventre, Rebeca foi até Deus e disse, o que está acontecendo? Ela sentiu que havia uma agitação no seu ventre. E o Senhor disse, há 2 nações no seu ventre. Mas o mais velho servirá ao mais novo. Ela ouviu Deus dizer que o mais velho ia servir o mais novo. E sabemos que o mais velho é Esaú. Esaú tinha que servir Jacó. Espera aí, deixa eu pensar. Esaú é o mais velho. Serviria Jacó, certo? Você conhece a história. Depois que os 2 nasceram, a mãe traçou um plano, certo? Mesmo Deus tendo falado com ela, este é o problema. Deus fala conosco, mas não é o suficiente. Queremos ajudar a Deus. E mulheres não ajudem Deus. Deus é capaz de promover seu filho. Não precisa conversar com essa pessoa ou com o pastor Henry. Deixa Deus fazer. Amém. Tem pessoas que não estão felizes conosco porque não colocamos seu filho aqui e saíram da igreja. Amém. E o que eu tenho a dizer sobre isso é, olha, que o seu filho prospere. Mas não seja aquela a empurrar seu filho. Deixa Deus ser aquele que o levante. Senão ele vai cantar. Have you seen my childhood? E você vai chorar. Amém? Temos que ter muito cuidado em empurrar e tentar levantar os nossos filhos para viverem os sonhos que não se cumpriram em nós. Certo? Por favor, ame-os. Não os use. Onde eu estava? Jacó. Então, sua mãe tentou ajudá-lo. E o tempo chegou. Isaac estava preparado para abençoar. A mãe disse, ele está prestes a abençoar e não está enxergando devidamente. Então, ele era guiado pelo toque. E Esaú, o irmão mais velho, era cabeludo. Ele era como Harrison Ford, cabeludo, forte, bonito. Ok? O irmão mais novo, a Bíblia diz, sempre ficava em casa. Parecia um astro asiático, lisinho. Leia a Bíblia, é o que diz lá, diz isso. Esaú era um caçador, um homem do campo. Jacó era um homem de tendas. Liso, sem nenhum cabelo. Toda vez que eu prego sobre isso, o pastor Mark tenta demonstrar que não tem nenhum cabelo na frente de todos nós. Enquanto comemos. Bom, deixa pra lá.
A mãe diz, é o seguinte, seu pai acabou de pedir um guisado do seu irmão, porque ele ama comer o guisado do seu irmão, mas eu vou fazer isso, vou matar um animal e eu vou pegar os seus pelos, um cabrito, vou matar um cabrito, e vou pegar os seus pelos e colocar sobre os seus braços. E o seu pai está cego, não pode ver, e ele vai pensar que você é Esaú. Mas então Jacó disse, mãe, ele vai me amaldiçoar. Olha o que sua mãe disse. Sobre mim seja sua maldição. Agora, lembre-se disso. Mesmo estando debaixo da bênção de Abraão, tem que ter cuidado com o que fala. Sabe que, quando Jacó saiu de casa, a mãe disse, vá por alguns dias, mas antes, ok, deixa eu falar o que aconteceu. O seu pai comeu a comida e disse, parece a mão de Esaú, mas, mesmo sendo a mão de Esaú, parece a voz de Jacó. E mesmo assim o abençoou. Deus havia dito que o mais velho serviria o mais novo. O mais novo teria a bênção do primogênito. E o pai deu essa bênção para ele. E quando ele saiu, Esaú entrou com o seu guisado. E a verdade foi revelada. Esaú chorou e o seu pai colocou as suas mãos sobre ele e deu bênçãos menores para ele. Mas não da primogenitura. E ele determinou isso. Quando meu pai morrer e chegar o período de luto, e acabar esse período, eu vou matar Jacó. A mãe ouviu aquilo e disse para Jacó, vá para o meu irmão. Labão era o seu irmão, certo? E fuja deste lugar, e volte somente quando a ira do seu irmão passar. Vá por alguns dias, ela disse alguns dias. E olha a parte triste. A mãe nunca mais o viu. Rebeca nunca mais viu Jacó. Temos lições a aprender, mesmo que estamos debaixo da bênção de Abraão, somos justos pela fé. Há momentos de vigiar o que falamos. Não fique falando sobre a morte. Amém, irmãos? Porque você é a justiça de Deus em Cristo. Há poder, irmãos. Poder para reinar. E você reina com a boca. A mãe disse, sobre mim seja sua maldição, e nunca mais o viu. E ela disse, vá por alguns dias. Ele ficou lá 20 anos. Casou com Lia, Raquel, sabe? E teve 12 filhos. As 12 tribos. Quando ele voltou, a mãe tinha morrido. O pai ainda era vivo. É bom se lembrar disso. Jacó, na verdade, teve filhos com as filhas do seu tio, certo? Todos conhecem a história dos 12 filhos que nasceram, que o último nasceu próximo a Belém, certo? Seu último filho que nasceu foi Benjamim, que nasceu perto de Belém. Então, o tempo chegou. Deus apareceu para ele. E Deus disse, eu sou o Deus de Betel. E quando saiu da casa do seu pai, ele dormiu no lugar que depois chamou de Betel. E ele colocou algumas pedras enroladas no seu manto e dormiu sobre elas. E ele sonhou com a escada e anjos subindo e descendo. E o Senhor disse isso a ele. O que o Senhor disse? O Senhor disse a ele, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E olha que Deus não o repreendeu. Ele acabou de enganar seu pai. E ainda assim, por causa da justiça pela fé, Deus ia lidar com ele, sim. Mas ia lidar com ele com amor? Transformá-lo, sim. Mas olha, isso aconteceu quando ele enganou seu pai, e ainda assim, não houve repreensão de Deus. Na verdade, Deus disse, te guardarei por onde quer que fores. A palavra guardar ali em hebraico é chamar. Chamar é cercar de todos os lados, proteger. Por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra. Por isso não te deixarei, até que haja cumprido aquilo que te falei. Ao acordar Jacó do seu sono, disse, realmente o Senhor está neste lugar. E eu não o sabia. E chamou o lugar Betel. Ele ungiu aquela coluna que ele fez com as pedras que ele dormiu e ungiu com óleo. E chamou o lugar Betel. E pegou sua vara e disse, Deus, eu só tenho a minha vara e minha roupa. Senhor, tudo que me deres de agora em diante, eu te darei a 10ª parte. A última parte de Gênesis 28. E então ele foi à casa do seu tio, e você conhece a história, se apaixonou por Raquel, mas em vez de Raquel recebeu Lia, certo? Todo o engano vai gerar engano. Ele enganou seu pai, e agora é enganado por seu tio. Sabe que Deus tem um jeito de nos disciplinar. E por falar nisso, disciplina é amor. Se uma criança é amada, vai ser disciplinada. Certo, gente? Amém? Se você é malvado e cruel, você vai encontrar alguém pior. Você não é o campeão. Vai encontrar alguém e vai dizer, Deus, por quê? Deus vai te amar em silêncio. Lembre-se disso, ok? Então, a promessa é essa, te guardarei onde quer que fores. Se somente Jacó meditasse nisso. Então ele teve filhos e casou com Lia, e
havia uma certa competição entre as mulheres, você sabe? Leia depois. 20 anos ficou lá em vez de poucos dias. 20 anos. Então Deus apareceu para ele e disse: eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu a coluna. Eu sou o Deus de Betel, volte a Betel, volte para a terra do seu pai. E ele começou a juntar toda a sua família, certo? E uma noite, ele não falou para o seu sogro, ele estava com medo de falar para o seu sogro, e ele pegou todos os seus filhos, crianças pequenas, suas esposas, servos e os seus jumentos, e rebanhos, e fugiu! Enquanto Labão estava do outro lado cuidando das suas ovelhas. E Labão ficou sabendo disso depois de 3 dias, e ele e os seus homens, que eram guerreiros do deserto, como aqueles árabes que você vê. E eles foram com cavalos e os perseguiram durante 7 dias. E porque ele estava viajando com a sua família e o seu rebanho, eles o alcançaram. E Labão então disse: eu poderia ter te matado. O que você fez? Não fizemos uma festa, não me despedi das minhas filhas, e nem mesmo despedi dos meus netos, e eu vim com desejo de te matar, mas Deus apareceu para mim num sonho, e Deus me disse para não fazer nem mal nem bem a você, e nem falar nada a ti. Se Deus não tivesse falado nada, ele o teria matado. Mas ele perguntou: por quê? Se você queria ir, por que roubar os meus deuses? Jacó disse: roubar os seus deuses? Por que roubaste os meus deuses? Meus ídolos. No hebraico, terafim. Ele disse: eu não peguei os seus ídolos. Sim, você pegou, eu estou sentindo falta dos meus ídolos. Sabe quem tinha roubado? Raquel. E Raquel colocou debaixo da sela do camelo que ela montava. Então, Jacó disse assim: com quem achares os teus deuses, não viverá. Não viverá. Foi uma maldição de um homem justo pela fé. Você está me ouvindo? Então, Labão, seu sogro, checou a tenda de Jacó e não encontrou, a tenda de Lia e não pôde encontrar, a tenda de Raquel e nada. E então Raquel estava sentada num camelo e os ídolos estavam lá, e ela disse: pai, me perdoa, não posso me levantar porque eu estou naquele período do mês. Está na Bíblia. O pai disse: ok, pegou seus homens e foi embora. Labão era um idólatra. E a sua filha, linda Raquel, também acreditava em ídolos. A maldição foi proferida. Ele não sabia que era Raquel. Raquel morreu antes deles chegarem na terra do seu pai, em Hebrom. Ela morreu perto de Belém. E o nome do menino que nasceu, ela chamou de Benoni, filho da minha dor. Mas o pai disse: não, ele se chamará Benjamim, filho da minha destra. Veja, o que acontece é isso. Apesar de sermos justos pela fé, devemos vigiar as palavras. Pastor Prince, meu marido, e sempre existem alguns casamentos que não estão muito bem ajustados. E a senhora disse: o meu marido me amaldiçoa. Não se preocupe. Quando ele te amaldiçoar, Jesus vai cancelar isso. Neste caso, ela tinha um ídolo, e ele não sabia que estava debaixo de um fundamento. Um fundamento justo. Havia um fundamento, não há maldição sem causa, havia uma causa ali. Triste, muito triste. Mas é a verdade. Voltando à história, quando voltava, Deus falou: volte a Betel, para a casa do seu pai. Olha o que acontece aqui, Gênesis 33. Depois chegou Jacó à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padã Arã e armou a sua tenda diante da cidade. O mesmo que aconteceu com Ló. Lembra de Ló, sobrinho de Abraão? Ele armou sua tenda diante da cidade. Sempre que você vê o mundo, contempla o mundo, é atraído pelo mundo, pensa que o mundo é bom, pensa que o mundo é atrativo com toda a sua beleza, e o mundo acaba te atraindo, e você esquece da palavra de Deus, olha o que acontece. E comprou a parte do campo. Agora, parece que é alguém que está de passagem? E comprou a parte do campo, em que estendera sua tenda, dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E esse lugar chamado Siquém, eu vi esse lugar de uma montanha, perto da cidade de Samaria, está lá, e se chama hoje Nablus, certo? Em Israel. Mas Siquém era o nome do príncipe, o pai era Amor, e o nome do lugar era Siquém. Ok? Por 100 peças de dinheiro. Então levantou um altar ali e chamou-lhe El Eloé Israel, que quer dizer Deus, o Deus de Israel. Agora, mesmo tendo um altar ali, estava errado. Porque Deus havia dito o quê? Volta para Betel. O lugar onde tiveste o sonho, certo? Volta para a casa do seu pai.
Mas o que ele faz? Compra uma parte do campo. Você viu isso? Parece que ele queria morar ali. Certo? Olha só. Então levantou um altar ali. E agora Diná. Sabe que ele tinha 12 filhos e uma filha? E muitos não sabem o nome dela. Seu nome era Diná. Diná é feminino de Dan. Tinha um filho chamado Dan, e o feminino é Diná. Diná, filha de Leia, que esta tivera de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Olha só isso. Ela não foi ver os homens, os rapazes bonitos. Como qualquer garota, certo? Ela está perto de uma cidade estrangeira. O povo judeu tinha sua própria vestimenta, sua própria cultura e, sabe, sua forma de agir. Mas ela está interessada em outra cultura, como as garotas se vestiam, sua moda, como elas estudavam e como elas brincavam. Ela estava interessada nas filhas. E eu falo isso porque ela foi violentada. E alguns dizem que ela foi culpada, mas ela foi ver as filhas da terra. Mas por que ela estava lá em primeiro lugar? E onde estavam os irmãos? Onde estava o pai, Jacó? Olha só. Ei, irmãos, vocês estão ouvindo? Você deve vigiar sua filha como águia. Olha só. Era uma área perigosa. Onde estavam seus protetores? Obviamente ela foi ver as filhas da terra e pais, lembrem-se disso, sempre começa com algo inocente. Eu não entendo pais que não conseguem dizer não para os seus filhos, que estão debaixo do seu teto. Você tem autoridade. Como eu disse antes, eles querem que você diga não, para dizer aos amigos que você disse não, para que eles não tenham que dizer não. Há coisas que eu disse não para a Jéssica e hoje ela diz que ela entende por que eu disse não. Ela me agradece por isso. Não tenha medo de dizer não. Então, porventura, era Jacó justo pela fé? Sim. Ele estava debaixo da bênção de Abraão? Sim. Não só isso, mas também da primogenitura. Mas olha, onde você vive, o que você permite, te afetam. Porque você é o cabeça. Mas alguns homens jogam isso para a esposa. A esposa toma uma decisão. E às vezes não é uma boa decisão. E aí começa a gritar e brigar com a esposa. Mas onde estava a sua liderança para começar? Você é o líder da casa. Ela pode ter errado na sua decisão, certo? Mas é a nossa decisão e nunca a decisão dela. É o nosso problema. Pregue, Pastor Prince. Que bom, Pastor Prince. Aleluia! Boa mensagem, Pastor Prince. Que homem! Então, é muito fácil empurrar as coisas para as esposas, porque elas são capazes. Mas lembre-se que quando faz isso, perde o direito de reclamar. Você perdeu o seu direito se ela tomar a decisão errada. Você não pode ter os dois. Ou então decida. E ela vai poder criticar. Agora, voltando para a história, vamos ver. Jacó negligenciou sua liderança. Onde ele estava? Ele tinha servos, muitos servos, e até servas que tinham obrigação de cuidar dos mais novos. Onde estavam? Então ela foi, Diná foi, e Siquém, o príncipe, filho de Amor, o Eveu, príncipe da terra, a viu tomando-a, deitou-se com ela e humilhou-a. Na NVI diz violentou-a. Mas seu coração, e olha que coisa estranha, nem sempre acontece assim. Seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Então aconteceu isso, mas pelo menos ele teve a honra, certo? E o respeito para querer casar com ela. Ok? Por isso Siquém foi dizer a seu pai Amor, consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. E a história continua dizendo que Amor, pai de Siquém, foi até Jacó e disse, isso aconteceu? Me desculpe, mas o meu filho quer casar com a sua filha. E a Bíblia diz que Jacó esperou seus filhos voltarem do campo, e os filhos voltaram do campo, e ele falou para os seus filhos ficaram muito irados, Simeão e Levi especialmente. Guarde esses nomes, Simeão e Levi. Porque anos depois, quando Jacó estava morrendo, antes disso ele profetizou sobre os seus filhos, ele disse, Simeão e Levi, instrumentos de crueldade. Ele os chamou. Eles se separaram, porque juntos eles eram cruéis.
Então eles disseram, ó, você pode casar com a nossa irmã, lógico, você pode casar. Mas na nossa cultura, todos os homens são circuncidados. Ok? Nos perdoem, mas é a nossa cultura. Se quer ter parte conosco e quer casar com a nossa irmã, você quer casar com a nossa irmã, mas a violentou. Então, você e seu pai e todos os homens devem ser circuncidados. E então faremos negócios juntos. E Amor, o pai de Siquém, disse, vamos fazer negócios juntos. Vamos fazer comércio entre nós. Vocês podem viver conosco, mas eles não eram para estar ali. Mas ficaram ali por muito tempo. E então eles fizeram esse acordo. E a Bíblia diz que pareceu boa a proposta de Amor e seu filho Siquém. E eles foram até os anciãos, a diretoria da igreja. Não a diretoria, mas aos anciãos. Foram aos anciãos e disseram, isso é o que eles querem. Eles eram adultos. Estamos falando, sabe? E eles concordaram. Toda a cidade de Siquém concordou. E a Bíblia diz que no terceiro dia, após a circuncisão, no terceiro dia, quando a dor fica mais forte, porque no primeiro dia você não sente muito, mas no terceiro dia fica pior. Quando está realmente muito doloroso, certo? Não conseguiam nem se mover. Simeão e Levi pegaram espadas e foram à cidade de Siquém e mataram todos os homens, incluindo Amor, o pai e o príncipe Siquém. Mataram a todos, tomaram as mulheres e crianças como cativos e pegaram todas as suas facas e seus jumentos e rebanhos e as tomaram. Agora, Jacó ouviu isso e ele disse, Jacó disse a Simeão, e eu vou correr um pouco por causa do tempo, leia isso em casa. Eu não deveria ler para você, sabe? Vai ler a Bíblia e não espere que eu leia a Bíblia para você. A Bíblia é muito interessante, muito mais do que uma novela coreana. E aquela é falsa. Essa é verdadeira. Amém. Então disse Jacó a Simeão e Levi, tendes-me perturbado, ele disse a Simeão e Levi, os dois filhos que estavam em sociedade. Tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e perizeus. Tendo eu pouca gente, eles se ajuntarão e me ferirão. E serei destruído, eu com a minha casa. E eles disseram, devia lhe tratar a nossa irmã como uma prostituta? Isso não justifica o que eles fizeram de errado. Então olha isso. Lugar errado, hora errada. Ficaram ali muito tempo. A filha foi abusada. Os filhos mataram. Uau, que bagunça. Mas olha esse homem, Jacó. O que o preocupava? Então eu li, e muitas vezes tem que ler devagar. E eu quero te mostrar qual era a sua preocupação. Pronto? Ok, vamos ver de novo. Então disse Jacó a Simeão e Levi, seus dois filhos, tendes-me turbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e perizeus. Tendo eu pouca gente, eles se ajuntarão e me ferirão, e me matarão, e serei destruído, eu com a minha casa, tudo eu. 8 vezes, amigo. Ele só usou o pronome pessoal. Este homem só pensava em si mesmo. Pais que induzem os filhos aos problemas, certo? É minha carreira, meu dinheiro, meu próximo passo do degrau, certo? É sempre eu, meu. Mas pare para pensar o que é bom para o seu filho. Já fez isso? Talvez tenha que conseguir outro emprego, ou então mudar o estilo de vida. Eles crescem rapidamente. Sabe? Não há nada mais precioso que a família. E ele era tão egoísta que era tudo sobre ele. Ele esqueceu da promessa. Anos atrás, 20 anos atrás, Deus disse para ele, eu te guardarei por onde quer que fores. Eu te guardarei. E agora está com medo de morrer, certo? E agora, próximo capítulo, a Bíblia diz, depois disse Deus a Jacó, eu amo como Deus fala. Deus não falou sobre matança, é como se Deus dissesse. Volta ao plano original. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel. De novo. Deus disse o quê? Levanta-te, sobe a Betel. É o plano original. Você não se alegra que, quando erramos, vamos a Ele e tudo que Ele diz é, como eu disse, 2 anos atrás.
Como eu disse ano passado, lembra-te de onde caíste. Deus é legal. Deus disse, levanta-te e sobe a Betel. Betel é casa de Deus e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Agora olha isso. Algo mudou em Jacó. Então disse Jacó à sua família e todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ouça. Depois de tantos anos, 20 anos, em sua família, ainda tinha ídolos. Ainda tinham ídolos. Eu imagino alguém chegando na sua casa e encontra uma revista de horóscopo. Essa é uma ótima forma de espantar as pessoas da sua casa. E então, eles encontram livros do ocultismo e livros de seitas e ocultismo. E você não percebe que está trazendo perigo para sua casa porque essas coisas pertencem ao diabo? Me lembro de uma noite. Eu senti muitas trevas no meu quarto. Muitos anos atrás. Me levantei e disse: Senhor, o que está acontecendo? A Jéssica chorava muito durante a noite. O que está acontecendo? Muitas trevas no quarto. E o Senhor disse: continua andando. Então eu andei até minha biblioteca. Eu abri a porta e o Senhor disse: olha lá em cima. E numa prateleira bem alta, eu subi até lá e peguei alguns livros, todos que eu comprei em Israel. E alguns deles eram sobre a Cabala. E eu vi muitas coisas interessantes neles. Mas a Cabala é muito místico. Não é baseado na Bíblia. É uma leitura perigosa. Posso te falar isso? Achei que o jeito que eles entenderam gematria é muito interessante. Por causa de uma ou duas páginas, eu comprei alguns livros. E eu leio os livros e não acreditei. Eu tenho mais conhecimento, mas nem lembrava que eu tinha esses livros. E joguei fora todos esses livros. Em todo o prédio, 3 horas da manhã, sabe, os livros caindo. E os livros continuavam caindo. E te digo, num instante, ficou tudo limpo. Num instante. E a Jéssica parou de chorar. Mas às vezes, sabe, não permitimos coisas do diabo entrarem na nossa casa. Agora não comece a ficar habitolado, escutando os outros cristãos dizerem que a televisão é do diabo. Veja, são os olhos do diabo, sabe? Não vá para esse outro extremo, ok? Mas algumas coisas são do ocultismo. Materiais do ocultismo. Amém. Então Jacó disse: lançai fora os deuses estranhos. Levantemo-nos e subamos a Betel. Há um desejo de mudança quando Deus fala contigo. Porque depois de toda a disciplina, há um sentimento de, poxa, sabe, essas coisas e Deus não combinam. Quer dizer que você está crescendo. Mesmo sendo justo pela fé, mesmo tendo a bênção de Abraão, chegou a hora que você sente, ok? Olha agora o que acontece. Quando foram, não se esqueça que eles estavam com medo de o matarem. Olha, o próximo verso. Seja encorajado com isso. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos. Estavam lá. Os filhos e as filhas entregaram. E os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém, quando eles partiram. E o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Deus nunca vai te abandonar. Quando você flui com Ele, Ele podia ter feito isso e colocado o terror em Siquém, antes de abusar de Diná, mas o pai a expôs ali. Amém? E ainda tinha ídolos nas suas tendas. Mesmo adorando a Deus, são como muitas pessoas de hoje. Adoram a Deus, mas têm um plano B. Deus só tinha o plano original. Voltem para Betel. Os anos se passam e vão de lá para cá, e aí voltam. E aí, Deus, voltem para Betel. Sempre foi Betel. Existem cristãos que são justos pela fé, mas não creem na proteção de Deus. Não creem que se abrir mão de alguma coisa, Deus tem algo melhor. Eles não creem que se tomarem decisões, não só para lucro próprio,
mas para o bem da sua família, que Deus vai abençoá-los com muito mais lucro. Eles nem mesmo acreditam em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então entram pelo caminho do adultério, perdem os seus filhos, têm uma casa bem grande, mas não têm intimidade. Sabe, a vida é sobre isso, então? Não espere até ser tarde. Certo? Você é mais velho hoje do que ontem, e eu estou falando de forma simples. Eu sei que você é renovado na sua juventude. Como a borboleta, eu sei. Mas falando de forma natural, você não está ficando mais novo. Desfrute de cada momento, com os seus familiares, com os seus filhos. Amém? Estabeleça um exemplo para eles, para respeitar. Amém? E não tenha medo de dizer não para eles. Enquanto estiverem na sua casa, você pode dizer não. É interessante como iletrados na Bíblia os nossos filhos são. É incrível. Ok? Glória a Deus, eu vou terminar aqui, voltando atrás. 20 anos, quando Jacó estava deitado, ele teve um sonho, e essa promessa é também para você. Antes dele chamar esse lugar de Betel, Jacó teve um sonho. Ele acabou de enganar seu pai, e viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E agora vamos até o Novo Testamento e terminamos com isso. Jesus, em João capítulo 1, disse para Natanael: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O lugar chamado Betel, a casa de Deus, é onde os anjos vêm com tesouros do céu. Amém. Eu já vi como tesouro sendo derramado. Óleo dourado, tocando em alguém sendo curado. Amém. Toda a dieta, tratamento e exercício não podem curar a pessoa, mas um anjo derramando óleo e a pessoa é curada de uma doença crônica. Todos os testemunhos que compartilhamos, cura de uma enfermidade crônica, libertação de pornografia, os anjos estão envolvidos. Jesus é o curador, o libertador, mas envia anjos. Amém. Então, onde é o lugar onde os anjos descem e os anjos sobem? Este é o lugar onde Deus prometeu a Jacó: eu te abençoarei, abençoarei os seus filhos, eles multiplicarão, norte, sul, leste, oeste, e eu te guardarei, por onde quer que fores. Se Jacó tivesse somente pensado nisso, e crido em Deus, mas ele era um homem justo com medo de alguma coisa ruim acontecer. Amém? E essa mesma promessa é para você, porque você tem Jesus. Aquela escada que Jacó viu, na verdade, é Jesus. Ele é aquele sobre quem os anjos descem e os anjos sobem. Com Jesus, céus e terra se encontram. Amém? É muito fácil para as coisas do céu virem para a terra. Qualquer coisa, o céu supre. Amém? E você tem Jesus. Você tem a mesma promessa. Ele está dizendo: eu te guardarei por onde quer que fores. E lembre-se disso. Deus quer que você confesse: no Senhor Jesus eu tenho justiça e força. Amém? Isso não elimina a necessidade de pedir Deus por sabedoria, viver dependendo nele para que possamos guiar nossas famílias. Amém? Nos caminhos certos, nos passos verdejantes. Não nos isenta de termos responsabilidades, de vivermos a vida para a glória de Deus. E todo mundo diga: foi abençoado? Dê glória a Deus, igreja. Aleluia. Amém, amém, amém. Que história maravilhosa. Um dos filhos de Jacó foi chamado Judá. De Judá veio o rei Davi. Do rei Davi veio Jesus Cristo, o Messias. Deus guardou essa família. E o que eu quero dizer para você profeticamente é: Deus está te guardando mais do que você pensa. Algumas frustrações que aconteceram, e eu estou falando profeticamente, algumas decepções. Deus não disciplina com doenças. Deus não disciplina com, perder um braço ou acidente de carro. Mas Deus disciplina, muitas vezes, quando vemos uma porta fechada. E então nós ficamos decepcionados. E também ficamos frustrados. Não recebemos o que queremos. E isso é para chamar nossa atenção por um Deus que nos ama. Talvez estejamos sendo egoístas. Bem recentemente,
Pastor Lawrence passou uma semana em Butão, pregando o Evangelho da Graça para pastores e líderes e jovens ali. O mundo está clamando enquanto nós estamos saciados com bens materiais. O mundo está chorando, está morrendo, sem conhecer Jesus. E você poderia participar de uma das nossas missões, ir à Camboja, abençoar as crianças, ver alegria nos seus rostos e voltar e acreditar que quando buscamos o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas. O que você deixa por Jesus, recebe 100 vezes mais nessa vida. Porque Deus te ama. Amigo, em qual justiça acredita? Na sua? Ou já desistiu da sua justiça? Não importa quão bom você pensa que é, nunca alcançará o perfeito padrão de Deus. Ou vai dizer, preciso ser salvo. Preciso de Jesus como Senhor e Salvador. Se esse é você, faça essa oração comigo agora. Diga, Pai Celestial, te agradeço pela dádiva do teu Filho, Jesus Cristo. Ele morreu na cruz como pagamento pelos meus pecados. A justiça está satisfeita. A lei magnificada. E Jesus Cristo é meu Senhor e minha justiça, agora e para sempre. Obrigado, Pai. Os meus pecados foram perdoados. Cristo ressuscitou dos mortos. E para sempre, minha justiça é um homem à destra do Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor me mede agora, não pelo que eu faço aqui, mas pelo homem à tua destra. Obrigado, Senhor, por me libertar do egoísmo. Agora sou de Cristo, da corrupção, para a amabilidade, para contemplar o amado. Em nome de Jesus. Amém. Você é salvo. Você é salvo. Amém? Não é maravilhoso tirar os olhos de si mesmo, sendo tão cheio de fraquezas e incógnitas e ambiguidades, também hipocrisia, orgulho, e olhar para alguém perfeito, lindo. Eu disse para minha filha, olha as celebridades, são pés de barro, sempre decepcionando seus fãs, sempre decepcionando suas esposas ou alguém mais. Nenhum deles é perfeito, mas Jesus, perfeito, sempre amável. Amém? Eu quero orar para vocês com famílias, certo? Não é tarde. Eu disse não é tarde. Amém. O Deus de Betel vai virar as coisas e voltar ao plano original que tem para você. Voltar a Betel. Pai no céu, faça com que cada casa, ao som da minha voz, nessa igreja e aqueles que estão assistindo pela televisão, a Igreja Revolução da Graça, em Dallas, faça com que cada família que está me escutando, faça de cada casa Betel, casa de Deus. Eu oro, Pai, para que as nossas casas sejam casas cheias de anjos, casas cheias da Shekinah de Deus. Uma casa onde os nossos filhos não vão ter coisas que são do diabo e se verem através dessas coisas presos e capturados. Pai, eu oro para que liberte os nossos filhos de todas as armadilhas do inimigo no final dos tempos. Pai, eu oro para que, como prometeste a Jacó, e somos a semente de Abraão, e a promessa de Jacó e a mesma escada são nossas hoje. Obrigado, Pai, por guardar cada um de nós, Senhor, e nossas famílias, dos ataques da imoralidade e corrupção, do maligno. Guarda o Senhor para que cresçam fortes, puros, amáveis, verdadeiros a Ti, Senhor, em amor, amando a Jesus, apaixonados por Ele. Pai, nós te agradecemos, Senhor, e damos a Ti toda a honra, glória e louvor. Restaura, Pai, restaura as nossas famílias. Restaura tempo de qualidade. Restaura tempo perdido. Os anos consumidos pelo gafanhoto. Restaura cada família. Restaura cada casamento. Restaura as propriedades que foram perdidas, Senhor. Líderes que desistiram. Maridos que abandonaram a posição de liderança por algo conveniente. Eu oro, restaura.
Restaura em nome de Jesus. Se estamos no lugar errado, nos coloca no lugar certo na hora certa. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém. Fiquem em pé. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor abençoe você e sua família. E o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e sobre os seus amados. E dê a você e a sua família shalom, plenitude, bem-estar, saúde e paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Deus te abençoe. Obrigado. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Hello, I'm so glad to see you today. My friend, if you're going through a night season or a challenging time right now, I just want to encourage you to keep hearing the good news of the gospel. You see, the more you hear about our Lord Jesus' love for you and about the perfect work He has done at the cross, the more faith will come and the more you'll be able to effortlessly receive every provision that you need. And this month, we have prepared a special teaching resource that we know will greatly encourage you and anyone you share it with. My friend, the Lord loves you, and He has a word in season to help you. As you listen to the series and soak in the good news of Jesus, faith will arise in your heart to receive every blessing He has prepared for you in the days to come. So be sure to request this month's special teaching resource and get ready to receive your breakthrough. Today, receive Joseph's brand new 3-CD audio series as a thank you for your gift of any amount to the ministry. As you wait on the Lord for your breakthrough, discover how listening to God's Word can give you a faith boost and help unlock His flow of supply in your area of need. Call now and you will also receive a bonus, Your Miracle is in Your Mouth book. How many want God to work miracles amongst us all the time? And works here is continuous tense. God works miracles in us, around us, for us, through us, all the time. And for a gift of $75 or more, you'll get the Rest and Receive package. Find out more about how your miracle is not dependent on your faith, but on Jesus' work on the cross. As you rest in God's faith and experience His shalom peace, know that He is working all things together for your good, even when you can't see it yet. Request these faith-building resources today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. There's a main meal where the body of Christ comes together on Sunday. And the first day of the week, when the disciples came together to break bread, this is the Lord's love language. The Lord says, whenever you do this in remembrance of me. I believe that there is a corporate anointing whenever we come together to worship the Lord as the body of Christ, even online. So if you're looking to be part of a community of grace believers, join us for service every Sunday. God bless you, and I'll see you online for church this weekend. Join our digital service every Sunday at GraceRevOnline.com. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.